conta pra gente como Uhum, que foi essa sua decisão de imigrar para os Estados Unidos, quando isso aconteceu, o que que você fazia uhum. antes, conta um pouquinho. Tá, nossa, a minha jornada é como eu falei, as coisas foram acontecendo, né? Eu sou itabunense, eu sou de Itabuna, sul da Bahia, de uma cidade do interior, não venho de nenhuma metrópole, eixo Rio-São Paulo. Fiz Uhum. faculdade em uma faculdade federal que é bastante tradicional, a Faculdade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, antigamente eu entrei na faculdade como, né, Universidade Federal de Diamantina, e me formei lá. E no período que eu estava para me formar, bem nas vésperas de me formar na época, eu estava namorando e o meu namorado estava tentando vir para os Estados Unidos fazer um doutorado. Aí a gente fez o caminho que muitos brasileiros e brasileiras fazem, que é o caminho, né, de casar e vir junto, começar uma vida nos Estados Unidos. E foi assim que eu vi. Eu vim muito sem pretensão, na verdade. Eu vim porque eu sempre tive a curiosidade de conhecer outra cultura, sempre tive a vontade, né, de aprender inglês, de ver como é que era viver nos Estados Unidos. Mas vim meio que no susto mesmo, acompanhando e naquele olhar de curiosidade de recém-formada. Então, eu tinha acabado de me formar em odontologia, os meus pais são dentistas, o caminho mais fácil sempre seria, né? Eu cresci no consultório odontológico, aprendi a engatinhar no consultório odontológico dos meus pais. Então, o caminho mais fácil sempre seria o caminho de voltar e trabalhar com eles, e eu acabei vindo pra cá. E quando eu cheguei em Maryland, isso lá em 2006, eu cheguei falando pouquíssimo inglês, aquela velha história de que a gente chega e que não sabe nem o que está nos aguardando, né? Acha que sabe falar alguma coisa de inglês e aí a dura realidade é bem diferente. Então eu tenho ótimas histórias de sufoco que eu passei tentando pedir um café. Opa! Aquelas, de tentar pedir um café no Starbucks e eles te darem 1 zilhão de opção que você não entende a metade. Pra que tanta opção, né? Não. Não, e eu assim, uma semana treinando, né? Eu falei, dessa vez eu vou conseguir pedir um café sozinha. Can I have a coffee? Can I have a coffee? Aí chega lá, venti, tipo, palavras que a gente nem sabe, né? With sugar, cream. Gente, não. Enfim, então assim, quando eu cheguei em Maryland, eu cheguei muito com aquele olhar curioso de como que era viver em outro país, mas ao mesmo tempo querendo buscar algo dentro da minha carreira, né? Então, eu descobri que na University of Maryland tinha um programa que aceitavam estrangeiros. Não era um programa específico de revalidação, não, ele era um programa de residência, designado para alunos que tinham graduado e que queriam mais educação, mais informação, mais experiência antes de cair no mercado de trabalho. É um programa que chama AEDD, e eu gosto de falar porque tem muitas pessoas me perguntam qual que foi o meu caminho, né, para conseguir virar dentista nos Estados Unidos. Então, eu fiz esse programa que chama AEDD, Advanced Education in General Dentistry. É um programa que na época, eles aceitavam 5 estrangeiros em um programa para 20 alunos. E aí, eu criei isso como meta. Eu falei, vou fazer o que eu preciso fazer para entrar nesse programa. Falei, é aqui que eu me vejo. Eu sempre fui uma dentista que amo fazer de tudo. Então, eu gosto de todos os aspectos da odontologia. E esse curso era um curso bem voltado mesmo para a clínica geral. Então, foi um programa que, no final desses 2 anos, eu podia validar o meu diploma, eu poderia exercer a odontologia aqui nos Estados Unidos, em alguns estados apenas, em 7 estados, Illinois era um deles. E foi um programa, assim, que, nossa, eu devo muito a ele, devo, tipo, toda a minha carreira aqui ao meu Program Director, a pessoa que confiou em mim, que me aceitou no programa e que me deu a oportunidade de me formar aqui. E assim, de novo, né, uma outra realidade. Eu acho que você já teve a experiência de ir no dentista aqui, então são vários aspectos de como que a odontologia funciona que a gente tem que aprender. E que a universidade também não te prepara para isso. Então, assim, é muito do dia a dia. E aí, acelerando um pouco, se você quiser, você me fala, me interrompe, porque aqui eu vou, viu?
Não, você já trouxe um monte de coisa que a gente ia perguntar aqui, mas tá na sequência, é isso aí. Tá. Vou dando o timeline para vocês. Porque assim que eu me formei, né, em Maryland, então, tinha uma universidade de odontologia abrindo aqui no estado de Illinois, a a Midwestern University. Eu me formei na University of Maryland. A Midwestern University era uma universidade que já tinha um campus no Arizona e estavam abrindo um segundo campus aqui em Illinois. Estava na época de contratação de professores. E aí, eu e o meu ex-marido, marido na época, aplicamos para uma vaga de professor, ele em período integral, eu em regime parcial, porque na minha cabeça era sempre bem claro, assim, durante a minha residência eu fiz um mestrado em Biomedical Science, então eu sempre gostei muito da área acadêmica, sempre gostei muito da educação, da formação de novos dentistas, sempre fui apaixonada mesmo pela área da educação, mas eu também sou apaixonada pela clínica, eu gosto do dia a dia de consultório, de estar com o paciente. Então, esse combo aí de trabalhar no consultório e dar aula numa universidade, na época parecia perfeito, e foi muito perfeito por muitos anos. Foi assim que eu vim parar em Chicago, vim parar aqui por causa da universidade, vim parar aqui para dar aula, e assim fomos construindo aí essa jornada de odontologia no estado de Illinois, trazendo odontologia brasileira para vários pacientes.